quero agradecer mais uma vez a diretoria do Sindojus, né? Até o ano 2017 estava fazendo parte, hoje estou como um soldado nas fileiras e disse que sempre que fosse possível o sindicato precisar de mim, eu estou sempre à disposição. E para ser bem objetivo, eu já começo aqui com a dúvida que os colegas têm em relação ao cumprimento de mandato, quanto à questão de horário, dia, né? Nos tipos, tanto no Código de Processo Civil quanto no Processo Penal e nos juizados especiais. E fique bem claro que o único código que ainda tinha uma certa restrição era o CPC, o 73. E com o advento de 2015, com vigência em 2016, ele dirimiu nessa dúvida quanto à questão do horário e nos finais de semana. Mas tem uma observação que tem que ser feita, e muita gente pensa que é todo tipo de mandado que pode se cumprir fora do horário e nos finais de semana, e não são todos. São esses três aqui, ó, citação, intimação e penhora. Então, de antemão, eu já faço então uma pergunta, Norbertinho, um mandado de busca e apreensão, um mandado de emissão de posse, se o juiz não determinou que pode ser cumprido fora do horário ou, né, nos finais de semana, eu aconselho a não cumprir. Tem que ser expressa. Como a lei já dá direito a gente, já tem uma norma que diz claramente quais são os que podem ser cumpridos fora do horário e os finais de semana e nas férias forenses. São a citação, a intimação e a penhora, em qualquer horário. E os juizados especiais também, justamente com base nos princípios, né, norteadores dos juizados, que é a simplicidade, formalidade, economia processual e celeridade. E sempre que esses atos preenchem, né, o objetivo, eles são considerados válidos, tá certo? Então, mas todos eles aqui avocam, inclusive o CPC ele trouxe muito isso, ele avoca uma situação. Pode ser cumprido fora do horário, pode ser cumprido no final de semana, mas prestem atenção na inviolabilidade do lar, né? É uma coisa consagrada pela Constituição Federal, se eu não me engano, inciso 11 do artigo 5º, né? E a Constituição é bem superior a qualquer norma que venha dizer que você possa entrar ou uma decisão judicial. Na sua forma atual, ele contempla todos esses incisos, que é justamente a questão das peças processuais que devem acompanhar o mandado, seja ela uma citação, quando deve vir acompanhada da petição inicial, seja ela uma sentença, um mandado de sentença que deve vir acompanhada da sentença, ou um despacho, que o mandado faça alusão, né, de anexo. Os dados necessários para cumprimento, que são o nome, claro, e o endereço, né? E aqui uma questão que o pessoal sempre fala, pergunta, o mandado do PJE, sem a peça ou dados, posso devolver imediatamente? A peça no PJE, ela está lá inclusa, ela está lá na movimentação. O problema aqui que eu entendo que a gente deve fazer é distinguir se a peça ela foi clara, se o mandado ela diz qual é a peça. Mesmo se ela não vir no anexo, mas se ela disser a sentença ou despacho, mas se ela disser conforme despacho em anexo, mas se tiver 10 despachos judicial, que sempre tem no processo, vários despachos, e aí? Aí nesse caso aí eu entendo que mesmo estando lá à disposição, não tem como você saber qual é o despacho. Você vai saber se é o último, se o juiz fez uma referência a um despacho lá atrás, né? Então, por ficar confuso, eu entendo que esse mandado deva ser devolvido nos termos do inciso 2º, do artigo 5º da 36, entendeu? Todo mundo já se deparou com essa situação. O endereço do cara, no lixão, vizinho a um pé de manga. Só tinha esse pé de manga lá. Então a referência era muito melhor do que o próprio endereço, entendeu? Então existem essas situações em que a gente não pode, eu entendo que a gente não... Isso. A gente não pode, quando pega um mandado assim, logo de cara, porque ele não está com o mandado ou tem uma referência, e devolver logo de cara. A gente tem que usar o princípio da razoabilidade em tudo, ele é bom e cabe em todo canto, né? A gente não pode também chegar logo, não, devolver porque isso aqui não é um endereço válido. E geralmente aquele endereço, aquela referência, ela pode ser muito mais satisfatória do que o próprio endereço. Eu não estou devolvendo, mas assim, existe uma resolução ou algo do tribunal dizendo que sim ou não com relação a isso? Não, a questão do PJE não. Essa questão da economicidade, inclusive quando a gente teve o treinamento, a gente só viu isso no treinamento. E o pessoal disse o seguinte, olha, vocês só emitem um mandado de citação, a parte vai consultar a inicial aqui por esse número. Vocês já testaram consultar aquele número lá na consulta pública? Consulta nenhuma. Então, para não prejudicar
prejudicar a parte e a gente tem uma relevância. O nosso trabalho é um trabalho, né, que tem uma importância social muito grande. Eu vou lá e imprimo independente. Se essa questão da economia é uma economia que vai trazer prejuízo à parte, né? E outra coisa, a petição está lá, está no processo. Então não custa nada grampear a petição e entregar. Se você for consultar, eu tentei consultar várias vezes, não consegui abrir uma peça com aquele número. O número do ID do documento. Eu não consegui, só se consertaram e está sendo feito agora. Exatamente. Então é uma falha, é outra falha que tem no PJE, como os colegas falam de várias falhas que precisam ser melhoradas muito, viu, Marcos? Isso, pessoal, que é bem importante, que muita gente tem dúvida, é quanto à questão do comprovante, né, da guia de diligência, né? E se não vir anexada, a gente tem que devolver. Se o mandato não gozar da justiça gratuita, nós temos que devolver, porque tem um ato ali que não está perfeito, não está legal, é ilegal, porque esse ressarcimento ele tem que ser feito pela parte ou pelo Estado. Nós não somos obrigados a diligenciar do nosso próprio bolso. Então o ato é ilegal. Se ele é ilegal, ele tem que ser retornado para o cartório fazer conclusão juiz para o juiz determinar o pagamento. Essa dúvida aqui dos colegas. Pagamento de diligência. Não, isso tem que ser feito na hora, porque senão esquece e não faz. Pagamento de diligência. Cada um, certo. Cada um pensa de uma maneira que está aqui. Mas não pode, é objetivo. É isso que nós estamos querendo. É isso que eu vou tentar fazer aqui. Nós temos que criar tentar não, nós vamos fazer. Se eu não me engano, na resolução da corregedoria que diz que se o cartório emitiu o mandato sem o implementar aqui, ele tem que ser responsabilizado. O artigo 82 do CPC ele traz a necessidade da parte, né, pagar as custas, compreende-se custas, diligências também dos oficiais de justiça, do início até o final do processo. Ele fala só da questão da execução, que quando satisfeita a execução, o processo essa não precisa mais recolher. Mas tem uma pegadinha aqui, que inclusive eu faço questão de chamar a atenção para vocês, na hora da fiscalização, que nós somos os fiscais natos do pagamento das diligências, que é justamente esse parágrafo 1º aqui do artigo 82, processo. Mas se um deles requerer uma diligência e o processo não for de justiça gratuita, a parte é obrigada a recolher aquela diligência do oficial de justiça, entendeu? Aí não tem mais aquela questão da diligência do juiz. Não. Existem as situações da diligência do juiz que só é para contratar novo causível para impulsionar o processo. Mas se for um ato, não existe aquele ato de ofício mais, ato de ofício do juiz para realizar um ato. Não. Se o processo não goza de justiça gratuita, tem que ser recolhida a diligência. Entendeu? Está aqui no parágrafo 1º. Se quiserem até para embasar uma possível certidão, essa é a norma legal. Aqui na Paraíba, desde aquele advento do PP 6469, que a gente entrou em 2013 no CNJ, que foi a questão da meta 19, né? Que nós tivemos aquele embate, foi um embate muito bonito da categoria, uma luta bonita, né? Naquela época. Justamente o reconhecimento do pagamento híbrido, que já se viu de norte em várias cobranças da gente aqui, a nível de Estado, até para botar a PGE no canto dela e ter argumento também para conversar com o Tribunal de Justiça. E o que quer dizer esse pagamento híbrido, pessoal? É que nós recebemos diligência de 3 cantos, né? De 3 fontes. Os particulares que não gozam de justiça gratuita, pela 5.672, mais precisamente os artigos 12 e 13, de forma bem objetiva. O pagamento da indenização de transporte que a gente recebe sobre B1, né? Que, em torno de 20, que é 24%, tá certo? Que está lá no plano de carreira. E essas aqui, inclusive é o ponto X da polêmica da gente, na cobrança da 153, quando diz que a 153 está sendo descumprida, é que essas diligências, esse dinheiro que repassam a gente, dizem que é suficiente para a gente diligenciar tudo que é do MP e tudo que é da justiça gratuita, que não é, né? A gente sabe que não é. Essa é justamente o X do descumprimento da 153. Os órgãos federais utilizaram a justiça comum para fazer suas cobranças e alegavam justamente que a gente já tem a 153. Só que eles entraram, né, embargaram, inclusive, né, Bené, esse PP, e o conselheiro entendeu que não assistia razão a eles e arquivou definitivamente, né, esse pedido de providência. Que, inclusive, naquela certidão da Fazenda, que eu disponibilizo para vocês, que é até um pouco grande a página toda, tem esse PP lá, o número dele, e tem a decisão do conselheiro. Quando se fala aqui na forma de pagamento de diligências aqui na Paraíba, nós recebemos de forma híbrida,
ou seja, de 3 fontes. E isso, eu acho até que é um privilégio da categoria, porque tem vários colegas, a nível de Brasil, o menino aqui que está aqui, Alfredo, Bené, de Arley, Edivan, de James, que está na diretoria do sindicato, sabe que é uma deficiência muito grande. O Rio Grande do Norte está lutando agora para tentar implantar uma lei de custas criando dispositivos como esses, o artigo 12 e 13 que a gente tem aqui. Que, apesar de ser de 92, é uma norma hoje bem atual, né, e mais justa em relação ao recolhimento das diligências dos oficiais de justiça. Nós temos um parâmetro. Vários estados aí não têm esse parâmetro. E é que muita gente às vezes tem a dúvida, por que é que eu digo sempre que o oficial de justiça é o fiscal nato do pagamento das diligências? Por tudo isso aqui, pessoal. Olha, nós temos o CPC, que nos acoberta, a súmula 190 em relação às fazendas, a resolução 36, 2013 e a lei de custas. Nós temos um arcabouço, né, de normas que nos dá o direito, inclusive esse artigo 3º aqui, da resolução, diz que nós devemos, se não houver o pagamento, devemos devolver. Só quem faz isso é quem fiscaliza. Nós somos os fiscais natos do pagamento das diligências dos oficiais de justiça. E aqui, eu coloco aqui o que quer dizer os artigos 12 e 13 da CIN 672. O que é que ela diz? Diligências a serem realizadas até 2 km da sede do forte serão cumpridas independentemente do ressarcimento dos custos, ressalvados os casos previstos no artigo 13. O que é que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, que se a diligência que eu vou praticar, ela está a menos de 1 km, esses 2 km entendam que é o percurso de ida e volta. Não é só de ida, porque aí seria 4 km. É o percurso de ida e volta. Se ele está a menos de 1 km da sede do fórum, a parte não precisa pagar a diligência de locomoção. Prestem atenção. De locomoção. A diligência de locomoção, que seria a citação. No entanto, se o mandato for de busca e apreensão, se o carro for de um funcionário do fórum, estiver lá no pátio do fórum, ele tem que pagar as 5 FR. As 5 FR é para o ato. Por que essas 5 FR são necessárias? Porque você vai preparar auto, você vai fazer uma vistoria no automóvel, praticamente o dia todo, você vai ter contato com a parte, entendeu? São essas despesas que, se é justa ou não é justa, mas é lá para o ato que está sendo feito naquele momento. Só vai ser dispensada a diligência de locomoção, porque está abaixo de 1 km. Então, aí nessa situação só se recolhe a diligência do ato. No caso da distância, você disse que ele teria que pelo menos pagar junto com o FR, não é isso? Isso. E uma diligência dentro do percurso não paga. Mas ele tem que fazer esse pagamento antes de fazer a diligência na citação. Com certeza. Ele não assiste a quem dorme. Então, se ele não recolheu a parte toda, o problema não é do oficial de justiça. Exatamente. Se o carro, rapaz, distribuiu a ação, não pagou, mas é urgente, não sei o que. Não, o fato de ser urgente não tornou o ato legal, não. Ele continua ilegal. Entendeu? Se é particular, tem que pagar a diligência, devolva. Não tem o que discutir. vai trabalhar de graça? Não tem o que discutir, sempre. Tem colega que fala o seguinte, não, ele recolheu a diligência aqui por cento, mas a diligência é para um sítio distante, a 50 km. Está recolhida a diligência, não, está incompleta, está menor e muito, porque tem que ser considerado acima de 5 km o percurso de ida e volta, acrescentando 3% a cada quilômetro percorrido, entendeu? Então, justamente nos artigos 12 e 13 que estão toda essa norma aqui, que a gente tem que prestar atenção. E se o juiz tiver dúvida, ele diz, rapaz, o cara pagou aqui diligência, você devolveu. Devolvi, doutor, porque ele tirou para o centro, ia lá no sítio, lá nos Palcacunda ali, que dá 50 km para ir, 50 para voltar, são 100 km, doutor. Na área pública aqui, ele vai abrir justamente isso aqui, ó, consultar guia, tá aqui, ó, consultar guia. E aqui na consulta da guia, você pode consultar tanto pelo número da guia, como pelo número do processo. Eu aconselho a consultar pelo número da guia. Porque pelo número do processo, geralmente, e principalmente quando é custas prévias, não está atrelada no número de processo. Identificou aqui, abriu a guia, aí a gente vai ver a guia se ela foi paga direitinho. Se não for juntada essa guia, se for juntado só aquele pagamento, aí você vai lá para aquela consulta pública. Mas se já tiver a guia, você aqui já faz a constatação se foi pago o mandado. Aqui foi pago R$ 50,75. E outra coisa, é uma execução fiscal, tá vendo? Não é só essa guia também.
naquela consulta pública, quando você coloca, ele já diz se está quitado ou não, se foi pago. Você pode colocar naquela de lá. O meu valor. Mas como é que a gente sabe se esse valor foi de até 5 quilômetros, se foi acima de 5 quilômetros? Como a gente faz essa identificação? Pronto. O próprio sistema calcula. O próprio sistema calcula. Inclusive, eu tenho essa base de dados, que a gente, inclusive, colocou no sistema da Fazenda, que a gente vai fazer o confrontamento, o controle das diligências da Fazenda. A Aditec disponibilizou essa base de dados para a gente e a gente incluiu no sistema que a gente está desenvolvendo. Está certo. Quando tiver aqui, ó. Quando tiver aqui essa localidade aqui, ela foi recolhida corretamente. Agora, se ele botou estação, mas fosse para outro bairro lá de Souza, como Angelim, então não tinha nada a ver, está diferente. Então está incompleto. Tendo o bairro aqui, ela foi recolhida, ela usou como parâmetro a UFR-PB do mês e considerou o percurso. Ele tem lá a quantidade de quilômetros. Aí, artigo 34 da resolução do Constituição do final de semana, tem dizendo assim: a impossibilidade do recolhimento de custos processuais em decorrência de não haver expediente. Processo, as partes e o endereço. Aí, a questão do despacho que eu sempre coloco é o seguinte: o despacho comandado segue a regra do artigo 5º da resolução 36, todas as regras, todos os incisos. Necessidade de pagamento de diligência, necessidade da peça que acompanha e os dados. Se o despacho não vir, não tiver condições de você identificar para quem é, né, o mandado, não tiver endereço, ele tem que ser devolvido. Ele segue a mesma regra do mandado judicial. O juiz não diz, ele segue, o despacho serve como mandado, né? Então, você não vai ter como adivinhar. E aqui fica naquela questão da referência. Ele pode até dizer, olha, das certidões, eu faço sempre questão de frisar a questão das certidões, que a certidão é tão importante quanto a própria diligência da gente. O mandado sem a certidão ele não se completa, né? É justamente na certidão onde a gente vai dizer se o mandado foi cumprido, se foi frutífero, né? Ou se o mandado foi devolvido por algum erro, né? Algum erro material. Então eu coloco justamente isso aqui, inclusive na nossa certidão, tem dois exemplos que eu gosto de citar. Esse aqui que eu inclusive eu coloquei, tem lá no meu livro, que a parte, o oficial foi timar uma parte, uma ação penal. O cara disse que tinha o desejo de recorrer, ele era assistido pela defensoria, a defensoria não recorreu, e o juiz acatou a certidão do oficial de justiça como recurso. E ele teve o processo revisto novamente por conta da certidão do oficial de justiça. Para a gente ter ciência da importância do nosso certidão. E outra foi da insônia do colega lá numa ação lá que a gente até demoliu a casa, né, Ligério? E a parte que morava lá, ela ganhou, né, um auxílio do município de um aluguel, né, um aluguel social. E esse aluguel social foi possível justamente por conta da certidão do oficial de justiça. Por quê? O terreno era de uma parte diferente da parte que estava morando nessa casa. Vocês estão compreendendo? Era da irmã dela, não dela. Mas a certidão do oficial de justiça elucidou. Ele foi lá, até Alexandre, nosso colega lá de Souza, ele colocou que na casa residia fulano, ciclano e 2 filhos menores. Com essa certidão, o serviço social pagou o aluguel a ela. A prefeitura de Souza pagou 1 ano de aluguel para ela lá. Então, para a gente ver e ter noção da importância da certidão do oficial de justiça. É um instrumento de poder muito grande. Muito grande. Fazer outra diligência, é uma diligência à parte. Porque aí você não tem condições de... Você vai mudar todo o seu zoneamento, entendeu? Mas se for mandado de prisão, você tem que cumprir. Um endereço só, mas lá em Passivinha, esse endereço alternativo, teve uma alteração, era na 15/2002, não era nem na 36. Eu me lembro dessa na 15/2002 que dizia o seguinte: quando o oficial de justiça diligencia com o mandado e descobre que a parte está, por exemplo, no presídio, ele não pode devolver o mandado, tem que ir lá no presídio, mesmo não sendo de sua zona, ele vai lá dar ciência prática, né? Então, é uma situação dessa. Nesse caso aí, como é um deslocamento maior, eu entendo que o mandato tem que ser redistribuído para o colega diligenciar na zona dele. Mas com a certidão sua dizendo que diligenciou naquele, não achou. Nós teve um caso aqui de um colega aqui de João Pessoa, que inclusive o sindicato fez a defesa, não sei se ele está aqui, que o colega devolveu o mandato de condução coercitiva, alegando que o mandado ultrapassava 40 dias na mão dele.
E a Corregedoria disse o seguinte: em certas ocasiões, pelo princípio da celeridade processual, essa regra pode ser quebrada. Ou seja, o oficial de justiça pode ficar com o mandado, né? E para cumprir depois ele vai sofrer uma sanção em decorrência disso. Entendeu? Foi até que em João Pessoa esse caso. Me lembro muito bem quando a gente recebeu a decisão da Condução passa os 40 dias. Alvará de soltura, pessoal. O que é que hoje em dia os alvarás de soltura saem com óbice ou sem óbice, né? Inclusive também já tivemos problemas com um colega que foi para a corregedoria, um colega lá de Cajazeira de Van, e teve um problema que veio uma precatória de Campina Grande, ele cumpriu e nem o cartório chamou atenção para ele, nem ele observou, nem o pessoal do presídio, e liberaram o cara. E altamente perigoso, cara. É tanto que com 2, 3 meses mataram o cara lá em Caicó. Altamente perigoso. Aí ele foi para a corregedoria. Mas aí a gente foi pela defesa dele, inclusive conseguimos também, o sindicato tem um trabalho formidável nessa questão de defesa dos oficiais de justiça, porque tudo que é mal feito do oficial de justiça, ou mesmo sem o oficial de justiça ter intenção de ter feito aquele serviço como era para ser feito, mandam logo para a corregedoria, né? Rapidamente. E a maioria, quase, acho que 99% a gente tem conseguido o arquivamento na corregedoria, graças à atuação do sindicato, com o Dr. João, com o Dr. Yuri, né? E a gente faz uma base. Né? Mas o seguinte é esse, lá na época, a gente levantou a tese de que o colega, quem deve soltar é o presídio. Né? O oficial de justiça, é tanto que eles hoje estão exigindo aquela certidão, e com certeza ele já teve vários problemas com essa certidão, né? Vários contratempos, e eu acho que todo oficial de justiça já teve, uma vez ou outra. Mas não é obrigação do oficial não saber se o réu se tem ofício ou não. Não, isso é mais o cartório, né? O cartório é quem tem que colocar. Nós não temos nada a ver com isso, entendeu? Mas nós, de acordo com a resolução 108 de 2010, temos que dizer se o réu foi colocado em liberdade ou não. Na nossa certidão tem que ser Se tem dito. óbice, não coloca. Cumpriu aquele. Não, só deu ciência. Se tem óbice, só deu ciência a ele, porque ele pode estar preso por outro, né? Então só deu ciência que daquele ele estaria Pela preso. rocha, se tem óbice, ele está preso por outro. Isso, exatamente. Os mandados urgentes, como eu falei aqui, olha aqui, justamente o que você colocou no artigo 20, viu? Devendo cópia do despacho ser enviado a semana. Que deverá ser anexado ao mandado urgente. Daqui o artigo 20 diz isso. Então, se não veio, se você devolver, você não pode ser penalizado por isso. Entendeu? É falha, a falha não foi sua. Você está lá para cumprir o mandado. Isso, então está aqui. Então, o problema não é seu. Aí o alvará de soltura, pessoal, faça logo. Dos urgentes, para mim é o mais urgente, atrelado, por exemplo, a uma ação de pessoa alimentícia. Né? Roberto, mas não tem a resolução que diz que a gente tem 24 horas para cumprir o alvará de soltura. Eu digo isso porque o que é que acontece? Às vezes naqueles plantões de final de semana, por exemplo, e é costume do plantão do final de semana o mandado só sair quando está ficando de noite. É desse jeito. E talvez aqui não, mas por exemplo, lá na região da gente, o que é que acontece geralmente na região da gente? É uma região lá do sertão que ela é muito grande, a sétima região. Licença, pessoal. É muito grande a região, ela vai de Conceição a Catolé do Rocha. Isso representa cerca de 200 quilômetros de distância. E lá não é toda cidade que tem carro à disposição, não. Por exemplo, o Alberto falou aqui que Souza tem, Cajazeiras tem, mas com exceção dessas duas, nenhuma outra tem. E a gente sabe da preocupação com esse problema, e a maioria dos oficiais de justiça não tem carro à disposição. Por exemplo, lá em Conceição tem que sair para ir soltar lá. O que acontece? Às vezes é mulheres que vão ter que dirigir. Mas se o advogado familiar oferecer condição? Não oferece condição. Não tem essa de oferecer condição. Obrigação do oficial de justiça aí, às vezes não oferece. Não, mas se oferecer, aí às vezes saem de noite para ir soltar, e é até complicado. E assim, a gente até, como tem 24 horas para cumprir, por exemplo, sai ele vai chegar lá no presídio às vezes 11 horas da noite, meia-noite para soltar. Um mandado que saiu de 9 horas da noite. Não, porque não de manhã soltar esse. Pronto, mas deixa eu dizer, a resolução 108, ela não diz que é o oficial de justiça que tem 24 horas, ela diz que o alvará tem que ser expedido em até 24 horas. A liberdade é imediata após a expedição dele. Por exemplo, mandado de uma busca e apreensão. Tem condições, se você não achou o carro, você vai apreender naquele como, se você não achou. O oficial tem até 24 horas para realizar a primeira diligência relativa àquele mandado. Bom,
vamos pela a questão do bom senso, como a gente colocou aqui. Vamos para o seguinte exemplo. Se tem um bloqueio a fazer de um dinheiro do FPM de uma prefeitura que está saindo naquele dia. Se você deixar para ir no outro dia, já vai estar tudo limpo lá. Aquela diligência tem que ser imediata. Teve o caso de alvará de soltura, Pronto. de questões médicas. Não, nesses casos, quando não existe um prejuízo maior, né, para o cumprimento das partes, o cumprimento, ele, apesar de ter sido urgente, o cumprimento pode se dar durante toda a semana. Eu já peguei situações. Inclusive a primeira. Tem uma lei, uma coisa escrita que determine isso. Não. A urgência, ela não é específica de dizer assim que você tem que ter 24, 72, não tem isso não. A urgência, quando o mandado é urgente, e aí, Marcos? Provimento 2, pessoal, que é importante. A busca e apreensão. Das busca e apreensão. A gente sabe que hoje em dia, com o provimento 2, o carro tem que ser entregue imediatamente à parte autora. O carro tem que ser entregue, o carro, a moto, tem que ser entregue imediatamente à parte autora, o veículo. Justamente, e só pode ser trazido para o depósito, para o pátio do fórum, se o juiz assim determinar. Se ele silenciar, então não pode. Então, se a parte não vir para receber esse veículo, nós ficamos impedidos de fazer essa apreensão. Mas eu não posso dar porque tem uma situação que é para salvaguardar aquele bem, para que ele não se deteriore, para que ele não fique exposto ao sol, ao mato, aquela coisa toda. Eu vou poder fazer na penhora? Eu entendo que não. E justamente já citei esse artigo para deixar o próprio executado como depositário, justificando. Né? Essa justificativa, a minha justificativa foi a seguinte, que deixei de deixar no depósito, porque o depósito lá de Souza não comporta que veículo, o depositado lá não tem como colocar. E aqui em João Pessoa tem uma situação que vocês sempre me dizem, as pessoas que falam comigo, que o depósito aqui é lotado, não tem como colocar. Então é a mesma situação lá de Souza. Então, se vir uma precatória, por exemplo, do Pernambuco, para vocês fazerem a penhora do carro, localizar o carro, mas nem a parte, as regras do depósito, do CPC, são quais? Depósito judicial, que é o depositário, exequente, e por final o executado, se for expressamente indicado pelo exequente nos autos. Mas nessa situação aqui, eu entendo que eu não posso deixar de cumprir o mandado, mas também não tenho como indicar o depositário nem levar para lá. Eu vou deixar ele como depositário, executado, justificando essa norma aqui da corregedoria e chamando a atenção para o executado pela possibilidade dele responder, civil e criminalmente, se for tido como depositário infiel. Mas antes de adentrar do que eu entendo, né, o meu procedimento, eu acho que a gente tem que entender esses artigos primeiro. Primeiro, esse aqui, o inciso 11 do artigo 5º da Constituição, que é a inviolabilidade do lar. Que ela só pode ser violada mediante uma urgência, um desastre, e por fim, à noite nunca, e por fim, durante o dia, somente por mandado judicial. Não é isso? Está bem claro. E esses aqui são os conceitos que eu peguei na jurisprudência do STF, o conceito de residência. Que ele ampliou o conceito para o local de trabalho, e até para quarto de hotel, para cabana, né? Para todo tipo que você, mesmo que esteja habitando temporariamente, aquilo ali é a sua residência. Ela só pode ser adentrada por mandado judicial. Então, ela teve toda essa é uma mutação constitucional, né? Que o STF, além do conceito de residência, ele teve essa mutação e estendeu para todos esses conceitos de residência, tá certo? Aí tem umas situações aqui de depósito também, que é excepcional. Acho que aqui não tem zona rural, né? Mas quando tem zona rural, o executado pode ficar expressamente como depositário, desde que com a caução. Aí vem uma pegadinha que a gente gosta de fazer, a corregedoria. E se for na zona rural e deixar a caução? A gente vai deixar isso bem inteiro. Tem outras coisas que tem também que ser avocada, quando a lei ela não é clara, quando a lei ela não tem a solução, acho que a corregedoria é quem tem que disciplinar. Mas Alfredo está aqui e sabe que a gente já, justamente nessa questão dos imóveis, fizemos 2 vezes a provocação. Uma quando eu estava aqui e outra já depois que eu saí também. Já foi o ano passado, não foi, Alfredo? Fizemos no ano passado. Qual foi a provocação, pessoal? A provocação foi exatamente para esclarecer. Isso, do depósito. Como o oficial de justiça deve proceder com relação à penhora, conforme trata o artigo 140. Porque como estamos vendo ali, a preferência hoje do depositário
do bem penhorado é o depositário judiciário. E depois pode ser o exequente. E a terceira opção é o executado. Contudo, nós temos os depósitos lotados. Muitas vezes o exequente não se manifesta que quer ser o depositário. E muitas vezes o depositário também não quer ser, que é também uma opção dele, uma faculdade, não quer ser o depositário do bem. Porque veja que o parágrafo 1º diz que segundo capítulo 2, na página diz que os móveis semoventes e os imóveis urbanos. Isso. Os imóveis urbanos penhorados, que é o que sai muito da gente na execução fiscal, Isso. quem deve ficar como depositário é o depositário judicial. Isso, mas a dúvida, né? A dúvida que a gente suscitou para a corregedoria, que era um ponto crucial, e foi justamente aquela, e aí, o imóvel vai ser desocupado? Exatamente. O depositário vai assumir esse cargo sem ter acesso a ele, porque quem é depositário, inclusive pode responder civil e criminalmente, o depositário infiel, por depredar aquele patrimônio, e aí ele vai assumir essa responsabilidade sem ter acesso. Acontecendo essa hipótese, questiona o juiz. Certifica e pergunta ao juiz. Como será? Quem será o depositário aqui, uma vez que o artigo 840 remete como depositário aquilo que está ocupando a chefia? No caso, é executar a citação por hora certa. Como também aqui, apesar no JEC, né, no cível, o pessoal dizer que não cabe citação por hora certa, porque pelo princípio da celeridade, o pessoal dá aquela coisa toda, pode deixar com parente, mas aí eu vou trazer uma outra situação para vocês. E o modelo de família, que hoje em dia a gente tem família que é só uma pessoa. Se não, você vai deixar com quem? Nesse caso aí, eu chego para o vizinho e digo, rapaz, eu disse a ele que você vinha, ele está se escondendo de você, ele está se ocultando. Eu entendo que nesse caso aqui cabe por hora certa também, entendeu? Só interrompendo você, quando você disse que certificar você e seus colegas, de acordo com a orientação da corregedoria, você não mencionava não? Mencionava. E o juiz não ia olhar para o provimento, conforme o provimento da corregedoria? Não olhava. Não era provimento, não era provimento, era uma orientação no material, não tinha provimento. Pronto, para a gente dar uma finalizada aqui, outras observações que eu coloquei, pessoal, ó. No caso aqui da citação por hora certa, como todo mundo já sabe, reduziu de 3 para 2, né? E aí aquela pergunta do porteiro, como fizeram aqui, muita gente entende que quando estava aqui no parágrafo único, da citação por hora certa, que ele faz alusão à citação por hora certa, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação que se refere ao caput do artigo 272. Não é a intimação na pessoa dele. Será válida a intimação que se refere ao caput, que é a citação por hora certa, feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Porque a citação por hora certa você não pode deixar com alguém da casa. No caso de condomínio com controle, ou loteamento com controle de acesso, a pessoa da família pode ser substituída pelo funcionário da portaria. É a intimação que você vai retornar no dia seguinte para concluir a citação por hora certa. Não é a intimação dita, essa intimação é a intimação do oficial de justiça. É um dos atos que nós é quem decidimos, né? É a intimação que o oficial de justiça é quem determina, não é o juiz. É a intimação de que você vai voltar. A gente não tem que intimar? O 252 diz assim, você vai 2 vezes. Percebeu o critério subjetivo da ocultação? Você informa alguém da casa que retornará no próximo dia útil, né, imediatamente útil, e diz assim, intimará alguém da casa que retornará no próximo dia útil para concluir a citação por hora certa. É essa intimação que fala aqui, a intimação com relação ao caput do 252. Quando é de juizado, a gente pode entregar direto ao porteiro, ou for de juizado? Não. Na pessoa do porteiro? Não. Assim, por exemplo, que o colega apresentou ali, a gente pode até sentar com o sindicato e ver se a gente pode interpelar via jurídico, entendeu? Para provocar uma situação aí. Porque não é normal essa situação. Ele está desobedecendo o CPC, justamente nessa desobediência que a gente pode trabalhar, entendeu? Agora, eu espero que tenha atendido aqui Pronto. Particularidades, né? E ele pode ser cumprido durante o dia, ele tem, por força da própria determinação, ele pode
a polícia, o agente, ele pode entrar direto. Às vezes nem expresso o mandado. E às vezes já vem expresso o mandado. Mas o mandado de prisão por si só, ele já tem essa característica, entendeu? Já tem essa característica. Inclusive, eu não sei se eu já fiz até um trabalho dessa natureza. A questão que se relaciona é a questão do horário noturno, aquela coisa toda da inviolabilidade. Mas se for durante o dia tudo, tem o mandado de prisão, tem umas características que você já pode... Isso. E complementando o que o Norberto falou, porque eu vi que a dúvida do pessoal é exatamente sobre a padronização e sobre a qual certidão dá em determinada situação. A gente está lançando, no final desse mês, começo do outro mês, o novo site do Sindojus. A gente está fazendo nova roupagem nele, deixando o site mais limpo. E uma das coisas que a gente vai complementar lá é o banco de certidões. Já existe o banco de normas que foi ideia de Norberto, e agora a gente vai criar o banco de certidões, até em parceria com o Norberto, que as certidões dele são muito robustas, para diversos casos. Quando o oficial de justiça tiver dúvida, ele vai lá, ele vai lá nessa certidão que está lá no site e coloca para determinada situação que tiver. No site também vai ter, como o presidente já falou, a questão das diligências para os oficiais de justiça acompanharem os dinheiros que estão para entrar. E complementando, e até aproveitando que Alfredo está aqui do jurídico, quando fala-se muito das situações que o oficial de justiça se encontra, só para alertar que o sindicato ele tem à frente, Alfredo, do nosso jurídico, ele tem um papel excepcional junto à corregedoria. Tanto é que o ano passado, de todos os processos, imagine todos, que foi da besteira ao mais extremo para a corregedoria, envolvendo o oficial de justiça, o sindicato ganhou 100%. Ou seja, todos os oficiais de justiça saíram vencedores nos litígios que levaram à corregedoria. Agradecer a presença do Norberto aqui, que se dispôs a vir dessa distância, e tal, certo? Agradecer a quem veio aqui, que permaneceu até agora, certo? A todos vocês aqui da comarca de João Pessoa, me colocando sempre à disposição, certo? Como sou um soldado, como um eterno aprendiz da função de oficial de justiça. Mas nós, quando Alfredo coloca e outros colegas colocam da importância da gente buscar outras atribuições, há um trabalho efetivo na sociedade, porque entendam uma coisa, esses atos de comunicação, eles todos vão se acabar, que é o que muita gente queria que o oficial de justiça ficasse eternamente fazendo, e muito. E o que é que a gente coloca? Se a gente quer, né, que a função do oficial de justiça, que a gente entende que é importante, ela tem uma função social importantíssima dentro da sociedade. Essas novas atribuições, elas são possíveis, e essa aí eu vi uma como uma delas, além da pacificação e da mediação que temos condições de fazer. Eu já citei pessoas lá em Souza, na hora da situação, o cara chegar e diz, rapaz, eu quero fazer um acordo com eu resistei, não está lá no 154 do CPC, que a gente pode resistir a proposta de acordo, o juiz analisa em 5 dias e intima a parte para em 5 dias se manifestar se concorda ou não. E isso não traz nenhum prejuízo, porque não suspende o processo em momento algum. Então, a gente faz um trabalho de importância social relevante, é menos um processo e fica resolvida a situação. Ou seja, nós estamos usando a norma para levar um benefício ao jurisdicionário, que é quem paga a gente. Então, diante disso, pessoal, eu quero finalizar, agradecer mais uma vez a vocês e me colocar sempre à disposição, sempre que necessário, tá certo?